Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Ações de Engajamento do Consumidor. Hoje vamos falar de fidelização do consumidor. Estamos chegando então hoje na nossa última aula. Vou sentir saudades, mas trabalhamos muitos conceitos importantes dentro dessa disciplina. Hoje vamos trabalhar mais um, de fidelização do consumidor, pensando aí mais especificamente no âmbito digital. E no decorrer das nossas aulas, trabalhamos, pensando no comportamento do consumidor. Na primeira aula, trabalhamos aí o comportamento do consumidor no âmbito digital, falamos de engajamento, falamos de persona, de brand persona, falamos da orientação para o consumidor. Na segunda aula, vocês trabalharam direito digital com a professora Luana. E na terceira aula nós falamos de crise, falamos então da importância de se perceber, de se identificar uma crise, de prevenir também, principalmente se possível prevenir, e quando não é possível prevenir a crise, quando ela acontece, realmente procurar resolver essa crise o mais rápido possível, é claro que tomando todos os cuidados, se planejando, pensando nas ações que vão ser tomadas, mas é importante essa resolução rápida, pensando que nós estamos no âmbito digital, que tudo que uma empresa, as consequências das ações de uma empresa, dos erros de uma empresa, elas estão muito expostas hoje, com o ambiente digital. Você tem muito rapidamente ali, tanto em relação à empresa, quanto em relação também às pessoas, Pessoas que trabalham com imagem, digital influencers, artistas, que vivem, da sua imagem e que também estão muito expostos, precisam tomar todo o cuidado em relação ao gerenciamento de uma crise, para não se expor no sentido de que a crise aconteça, Pensar aí no que vai publicar, pensar no que vai falar, e quando a crise acontece, tentar resolver o mais rápido possível e tomando todos os cuidados. Falamos de comitê de crise, Falamos da importância de ser transparente no momento de assumir ali as responsabilidades. E na aula de hoje, então, nós vamos falar de fidelização, Fidelização que é tão importante hoje, com a competição que a gente tem, com a concorrência que a gente tem, a dificuldade que é a gente conquistar um consumidor, a empresa conquistar um consumidor. Então é preciso manter esse consumidor, já que você investiu, você gastou para conquistá-lo, agora você precisa fidelizá-lo, você precisa manter, E pensando aí dentro do âmbito digital, nós vamos falar a respeito dessa fidelização do consumidor. Começando lá com o nosso pensamento a respeito da nossa aula hoje, você já parou para pensar como eram as coisas antes da internet? Como tudo funcionava antes da internet? Como a gente comprava, como a gente vendia, como a gente se comunicava. Mudou tudo, Mudou totalmente a forma de comprar, a forma de se comunicar, a forma de se relacionar, a forma de estudar por meio da internet. E não é tão, isso não é tão distante assim, Se a gente for ver as mudanças que a internet trouxe, no Brasil, ela chegou em 1981, mas ela foi ser comercializada, foi ser mais institucionalizada para a década de 90. Então a gente está falando de algo que não é tão distante, mas que mudou completamente a forma de enxergarmos e de vivermos aí, nos comunicarmos, nos relacionarmos. Qual que é hoje, então, a nossa realidade? Nós vivemos, então, aos poucos, os modelos de negócio que antes
existiam apenas no offline passaram a se beneficiar do modelo 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, a gente pode comprar a qualquer hora do dia, né? Qualquer hora que a gente está em casa, pode ser ali, né? Com o meu pijama, não tem problema. Na hora que eu tô lá tomando o meu café, eu vou e consigo comprar, consigo efetuar uma compra, consigo fazer uma transação bancária. Então, tudo isso mudou a forma de nós nos relacionarmos, de nós trabalharmos. E aí nós temos então que a tecnologia da informação e comunicação, ela já atende algumas funções hoje que dependiam exclusivamente da força de trabalho humano. Então a gente tem essa tecnologia atuando aí e fazendo muitos papéis que antes eram possíveis, né, de serem desenvolvidos apenas pelas pessoas. Os vendedores, inclusive, puderam começar a abordar e trabalhar clientes em diferentes etapas do processo de compra para poder converter novos clientes. O caso, por exemplo, de representantes de vendas no setor pet, que antes era preciso visitar lojas da sua cidade e região com catálogos debaixo do braço para poder sensibilizar e conquistar os comerciantes, e agora essa loja ela pode ser online e a visita não se justifica e nem tampouco a alocação de recursos financeiros que vão ser investidos aí com combustível, com almoço. Então, em termos de contexto macroambiental, a pandemia ela acelerou algumas tendências ligadas à pauta da transformação digital. Então, né, estamos vivendo ainda uma pandemia e a gente percebe que com a pandemia também acelerou aí algumas mudanças que já vinham acontecendo. É claro que algumas empresas já trabalhavam com home office, mas que isso acabou acelerando e acabou transformando aí em muitas empresas algo que antes era um projeto e que rapidamente precisou ali ser institucionalizado, porque as empresas precisaram, né, fechar as suas portas por conta da pandemia. Em muitos momentos as empresas tiveram que ficar fechadas em lockdown, e aí a gente tem essa mudança aí que vem, né, acelerando e que vem avançando com a questão também do trabalho remoto. Continuando lá, então, o trabalho remoto é um exemplo do que está acontecendo e que, inclusive, está diretamente ligado às possibilidades de inside sales, que nós vamos comentar, né, a respeito da questão das vendas, das mudanças aí relacionadas à equipe de vendas. Existe um vasto campo de oportunidade para profissionais que tenham tanto perfil para gerir pessoas, como também para construir e medir etapas processuais ligadas ao funil de vendas. Então, a gente vai trabalhar aí dentro dessa perspectiva, dessas mudanças aí que vão permear também a fidelização, a forma como tratar e como atender o consumidor. Falando então dessa mudança, né, da área de vendas, do inside sales, então nós temos aqui um processo de vendas que é realizado internamente, com o objetivo de reduzir custos de deslocamento, né, de aumentar a produtividade e o faturamento da empresa. Então, essas vendas internas, elas vão otimizar o contato entre vendedor e cliente por meio da tecnologia. Então, a gente tem, né, esse investimento por meio da tecnologia que vai otimizar esse contato, né, a partir de ferramentas. O vendedor vai conseguir fazer as suas vendas
E aí você pode estar pensando, professora, mas você está falando de telemarketing, é a mesma coisa que telemarketing? Não, tem uma diferença aí quando a gente pensa no Inside Sales. Por quê? Porque a gente está pensando numa forma de atendimento e de conhecimento desse cliente, numa perspectiva mais complexa, pensando aí num aprimoramento desse relacionamento, pensando já em focar em leads aí que são mais estudados, mais trabalhados aí na perspectiva de quando o vendedor ele vai entrar em contato, e não no telemarketing, como muitas vezes se entra em contato lá com várias pessoas que nem são possíveis, né, clientes, não deveriam ser enquadrados ali, e que muitas vezes se faz lá várias ligações sem ter uma estratégia, sem ter um direcionamento para um público-alvo ali, focado naquele público. Então, em relação a essa técnica, vamos ver. Diferente, então, do telemarketing, como eu falei, o Inside Sales, ele vai abranger estratégias de marketing comerciais que vão extrapolar o script de conversa padronizada via telefone, né, que acontece aí na rotina do telemarketing. No Inside Sales, os produtos vendidos são complexos, demandam conhecimento técnico para avançar na negociação junto ao cliente. Então, a principal diferencial aí é que você vai ter uma postura mais consultiva do vendedor. Então, ao invés de simplesmente ele vir com um produto para vender, ele vai atuar ali como um consultor, procurando compreender ali as necessidades, né, daquele lead, procurando trazer ali a oferta mais adequada, e normalmente ele também vai trabalhar ali com um produto mais complexo. Então, é diferente a estratégia. Voltando lá para o quadro. Então, a abordagem Inside Sales, ela vai depender da análise de variáveis como preço, complexidade do produto, a maturidade do mercado. E aí, dentro do preço, né, devido ao valor agregado e também a margem de contribuição que vai justificar o investimento, né, como eu vou trabalhar em relação a essa margem de contribuição, em relação à complexidade do produto e também a maturidade do mercado. Isso vai depender da capacidade e da competência do time de converter os leads ao longo de todos os touch points da jornada do cliente, ao longo de todas as etapas aí dessa jornada do cliente. E aí a gente vai trabalhar dentro da viabilidade do negócio, porque a gente vai avaliar o ticket médio, que a gente tem na casa dos 100 aos 5 mil por mês, que vai encaixar nessa possível estrutura de Inside Sales. Acima disso, a tendência é um modelo misto, parte do processo Inside Sales e parte FIDO Sales, devido ao custo de aquisição de clientes. Então, à medida que você tem aí, né, um ticket médio mais alto, ou seja, você tem ali um cliente que a gente está falando de um produto mais caro, mais complexo, que o cliente investe mais, muitas vezes a gente vai ter a necessidade desse vendedor ir a campo. E aí a gente pode mesclar essas duas estratégias, essas duas técnicas de vendas, né? Parte da venda sendo feita, né, remota, e parte da venda indo a campo, porque muitas negociações mais complexas, vão exigir essa presença física, né? Essa relação aí mais próxima, que pede aí a presença ali do consultor para que ele possa realmente tirar ali as últimas dúvidas, para que ele possa
estar ali presente e entendendo, ouvindo pessoalmente ali o cliente, tá? Continuando, o custo alto e a margem de contribuição do produto baixa, né? Quando a gente pensa no custo alto e na margem de contribuição baixa, o modelo de negócio não se sustenta. Então, o processo de Inside Sales, ele vai ajudar a testar hipóteses e pivotar o negócio. O que isso quer dizer? Que você pode, né, partir dessa estratégia Inside Sales e procurar identificar se realmente aquele é o público, aquele é o seu lead, se a estratégia que você está usando está adequada, se está gerando um retorno, porque o teu investimento ali não é tão alto, né, como quando você tem o vendedor indo a campo, com custos de combustível, com custo ali de várias questões que vão envolver a mais, né, no processo desse atendimento, que vai ser um atendimento em que você vai ter menos atendimentos por dia, porque pessoalmente vai demorar muito mais. Então, o investimento nesse relacionamento é maior. Então, vai ser avaliado, né, e, se preciso, testando hipóteses a partir do Inside Sales, você vai pivotar, ou seja, você vai mudar ali a sua estratégia. Você vai mudar a partir dentro da sua base ainda, mas mudar a sua estratégia, aproveitando aí que você identificou algumas questões que precisam ser melhoradas a partir dessa técnica. Agora a gente vai falar das ferramentas de análise. Então, dentro das ferramentas, né, à medida que a inteligência de negócios ela vai subsidiar o processo, os vendedores conseguem identificar em qual etapa da venda o lead está. Então, existe a necessidade de implementar e interar ferramentas de analytics capazes de segmentar e dar insights acerca de cada grupo de clientes aos vendedores. Então, a gente tem essa vantagem, né, a partir das ferramentas. Então, é possível trabalhar listas de leads frias, ou estruturar etapas sustentadas em análise de dados, que são capazes de escalar o processo de vendas, convertendo mais clientes com o mesmo número de vendedores. Então, a gente tem, né, no caso, e-mails de clientes que você vai analisar se esses clientes abrem, se eles interagem com as suas mensagens, se faz muito tempo que eles não abrem, que não interagem. Então, são listas que não vão, né? A gente fala de listas frias que não vão dar um retorno, que não vale a pena você investir. Então, você vai investir aí em conteúdos, você vai investir em estratégias de criar conteúdos, de enviar conteúdos, né? E sendo que você está enviando para uma lista que não vai ter retorno, que o seu investimento vai ser ruim. Então, é importante entender, né, conseguir identificar isso. E aí a gente tem que esse incremento na produtividade vai depender do aculturamento do time acerca de novas tecnologias e também de rotinas empresariais. Então, é preciso institucionalizar isso na cultura do time. E aí a gente tem o pós-vendas, que precisa ser muito bem trabalhado também. O pós-venda ele é de suma importância para que a gente possa retroalimentar o processo de vendas. Então, a gente fala no pós-vendas no mundo real, né, no mundo físico, e a gente fala do pós-vendas no mundo virtual. O pós-vendas sempre é importante e faz parte da estratégia, né? A gente não pode pensar na última etapa da jornada do cliente como a venda em si. Não, a gente precisa pensar no pós-vendas. E aí a gente, né, claro, está pensando na fidelização do nosso consumidor. Dentro disso,
a gente tem que entender, por exemplo, as razões de evasão de uma solução, por exemplo, Software as a Service, que poderá ampliar a assertividade da abordagem do time logo na etapa pré-venda. Então, a gente consegue perceber que está atraindo o perfil de cliente errado. Então, a gente vai procurar melhorar o processo de captura de leads para leads mais qualificados, que tragam mais margem de contribuição. E aí a gente vai trabalhar então com ferramentas. A sistematização dos dados só não vai garantir, é claro, a eficiência da personalização do processo de atendimento. Para isso, a gente precisa contar com software de gestão de relacionamento com o cliente, né? Quando a gente pensa aí no CRM, que por sua vez vai possuir a função de recolher e usar informações detalhadas sobre cada interação do cliente com a empresa. Então, por meio dessas ferramentas, a gente consegue identificar em qual etapa cada cliente está, qual é o retorno que esse cliente está dando para a empresa, se esse cliente ele está, abandonando o carrinho, se ele vai até a etapa ali de compra e depois abandona, como está a jornada, como está a relação desse cliente com a empresa, ok? Falando então do nosso CRM, né, que é esse software para gestão do relacionamento com o cliente, e eu deixei bem claro, né, nas aulas anteriores, falando a respeito do marketing de relacionamento, que ele não é apenas, né, que o CRM não pode ser apenas ali considerado uma técnica, um software, mas ele precisa ser pensado dentro da filosofia de ter um relacionamento, de construir um relacionamento com o cliente, isso é muito importante. E aí a gente tem dentro do CRM esse software de gestão de relacionamento que vai realizar a automação da força de vendas, vai realizar a automação do call center e do marketing, como também vai gerenciar catálogos online, carrinhos de compra e, por fim, acompanhar as interações e preferências do consumidor para uma venda mais personalizada. Então, existem soluções integradas de CRM no mercado que consideram diferentes pontos de contato da marca com o cliente, respeitando o formato de mediação, se é e-mail, se é telefone, se é rede social, se é chat. Então, compreendendo qual ferramenta, qual tipo de comunicação é mais pertinente para cada público, entendendo a melhor forma de interagir com cada público, ok? E aí a gente tem, então, que ganhar escala na tratativa junto ao cliente, de forma a melhorar a experiência do usuário por meio da personalização em massa apoiada na tecnologia da informação. Então, essa personalização, eu vou conseguir, personalizar, trazer algumas características que são importantes para um público que eu vou identificar, dentro dessa relação, e eu vou trazer ali opções personalizadas, que seriam, claro, inviáveis eu fazer isso de maneira pessoal para cada um. Eu vou identificar dentro de um segmento e vou personalizar, vou conseguir fazer isso por meio, dessas tecnologias da automação. E aí a gente tem, voltando lá, que o Insider Sales, que ele traz essa capacitação para a estrutura, dentro das vendas, a estrutura de Insider Sales, que vai depender de uma ampla capacitação do time, não somente em soft skills, nas habilidades, como também em competências ligadas à análise de dados. Então, a gente vai trabalhar aqui
dentro dessa concepção, né, com cuidado, os profissionais envolvidos no contato com o cliente, no desenvolvimento de estratégia, eles precisam estar engajados e incorporar esse CRM na rotina, né? Todas as decisões precisam estar incorporadas. Então, dentro das habilidades, tanto as habilidades comportamentais quanto as habilidades de análise aí de dados. Então, aqui a gente vai construir, a gente vai trabalhar na perspectiva do desenvolvimento de dados. A gente tem 4 abordagens que são importantes, né? O cuidado com os dados é primordial para que a gente consiga estabelecer um bom programa de CRM, ter esse cuidado com os dados. Então, por isso é importante a gente adotar estratégias nesse desenvolvimento de dados. E aqui a gente tem, então, a importância da construção de listas, da obtenção de informações de clientes e de possíveis clientes, a checagem de dados, que vai acontecer a atualização e a varredura para que a gente possa validar os dados capturados anteriormente, então fazer aquele filtro, né? Conquista de novos clientes, tentativa de ir além da captura de dados, de identificação, estreitando a relação da marca com o potencial cliente, e a fidelização dos clientes já existentes, a construção da fidelidade através do database marketing, superando aí a conquista e buscando a retenção dos clientes. Então, entendendo aí cada etapa, né, desde a construção da lista, da checagem dessa lista, e a gente vai trabalhar aí a partir desse gerenciamento, a partir dessa técnica, mas é claro, sempre entendendo nessa filosofia de relacionamento, na busca dessa construção de um relacionamento e de uma fidelização com o cliente. E como a gente trabalha dentro dessa perspectiva de Inside Sales com a integração, pensando aí numa integração. Então, nós temos o Business Intelligence, que vai agrupar atividades de captura, de análise, de tratamento de dados, e a gente precisa, então, lembrar que as novas exigências do mercado, elas vão impelir as empresas de estarem atentas aos indivíduos, o que eles comentam, o que eles compartilham, como eles interagem na internet. Então, essa conexão entre uma área serve para acomodar as etapas de vendas. Então, a gente tem dentro do Inside Sales uma aposta na integração entre o marketing, a ciência de dados e o Business Intelligence, porque eu vou tentar acomodar as etapas de vendas da melhor maneira possível para as etapas de compra do cliente. Então, eu vou procurar fazer essa integração entre o marketing, a ciência de dados e o Business Intelligence. Eu vou integrar esses 3, né? Porque eu preciso do marketing, eu preciso desse relacionamento com o cliente. Para isso, eu preciso da ciência dos dados, porque, né, para eu conseguir personalizar, para eu conseguir me aproximar desse cliente, conhecer melhor esse cliente, e do Business Intelligence, para conseguir fazer essa integração dentro do Inside Sales. E aí nós temos que a otimização da alocação de recursos, ela vai diminuir ou suprimir as despesas relacionadas à visitação dos clientes, né? Então, como eu já falei, quando a gente consegue trabalhar a partir da ferramenta, né? Trabalhando as vendas a partir, né, de uma forma remota, a gente vai conseguir diminuir as despesas relacionadas à visitação ao cliente. E do ponto de vista da produtividade, enquanto a abordagem Field Sales, o vendedor consegue atender 3 clientes devido ao tempo do cafezinho, do almoço, do deslocamento. Na abordagem
Inside Sales, o mesmo vendedor, ele pode atender 10 empresas no mesmo dia. Então, a gente tem essa facilidade, né? Essa agilidade no atendimento por conta da automação. Porque quando a gente vai se deslocar para fazer o atendimento, você tem todas essas questões que vão demandar muito mais tempo. Então, dentro disso, a automatização da abordagem de Inside Sales, ela vai permitir escalar resultados sem a necessidade de multiplicar o número de pessoas contratadas. A inteligência de dados, ela revertida em ações por parte do time, alocação de investimento, ela vai aumentar as taxas de sucesso do negócio e a exponencialidade da carteira de clientes, ou seja, vai crescer, né, essa carteira. E quanto maior o know-how e a captura de dados convertidos em métricas, maior a previsibilidade e a assertividade ao longo do processo de vendas, tanto do pré quanto do pós-vendas. Então, né, conforme a gente vai aprendendo, vai melhorando o know-how, vai melhorando ali a capacidade de compreender esses dados e de converter esses dados em estratégias, a gente vai melhorando todo o processo, desde o pré até o pós-vendas, e vai ter um resultado muito maior, muitas vezes, com um investimento menor, com essa capacidade aí de atender e de conhecer mais clientes, mais leads, possíveis clientes dentro do uso do Inside Sales. E quando a gente pensa no Inside Sales, a gente tem uma tríade que a gente precisa compreender. Então, primeiramente, né, pensando nessa jornada, conhecendo bem o consumidor, a marca ela pode construir laços mais estreitos com ele. Tal inteligência também vai permitir uma atuação mais consciente, que vai respeitar a etapa do processo de compra que o consumidor se encontra. Então, não faz sentido disparar a mesma mensagem para o consumidor que ainda está em contato inicial com a marca, para aquele que já é um consumidor reincidente, um consumidor fiel. Então, é muito importante, veja só, né, pensando aí na comunicação com esse cliente que está lá nas redes sociais, que está lá no site da minha empresa, e aí eu vou disparar, eu vou utilizar ferramentas, eu vou trabalhar o marketing de conteúdo e eu vou mandar para esse cliente informações, um cliente que já é um cliente fidelizado, que já comprou mais de uma vez da empresa, que conhece a marca, eu vou mandar lá informações que ele já sabe, que não vai agregar em nada para essa construção de relacionamento. Ele vai falar assim, poxa, mas eu já compro da empresa, por que ela está me explicando algo que eu já sei? Ele vai sentir que ele não é reconhecido pela empresa como um cliente fiel. Isso pode, inclusive, prejudicar. Enquanto que você sabendo exatamente em qual etapa da jornada o cliente está, você vai conseguir trabalhar a estratégia mais adequada, o conteúdo mais adequado para aquele cliente. E aí, para isso, né, a gente tem as ferramentas. E a gente tem essa tríade que eu falei, então, que é trabalhar as pessoas, os processos e a tecnologia. Pensando, né, dentro do Inside Sales, nessas três questões importantes envolvendo pessoas, né, a atenção ao comportamento que muda conforme os resultados, conforme o comprometimento, né, da abordagem que eu vou usar, o sucesso da abordagem, como vai ser o resultado daquele relacionamento, a acompanhar isso, né, os processos, né, a cadência nas etapas que envolvem o pré e o pós-vendas, né, acompanhar de forma
a entender o processo de cada um, e a tecnologia, as ferramentas que vão subsidiar, né, com a otimização dos dados, aí, a segmentação e a gestão, para que a gente possa ter insights e conseguir tomar uma melhor decisão. Então, usando aí da tecnologia. Então, a gente tem essa tríade de pessoas, processos e tecnologia. E tudo isso precisa envolver a cultura organizacional. A organização, ela precisa estar preparada para essa incorporação. Não é só usar ferramentas, né? Não é só usar a tecnologia, não é só usar um bom software, mas é preciso que as pessoas estejam preparadas para usar, saibam como aproveitar essa ferramenta, saibam como extrair ali as informações que realmente são importantes, como identificar e como transformar em estratégia. Então, isso é muito importante. Voltando lá para o quadro, então essa cultura, né, ela precisa preparar para a incorporação de novas formas de se fazer acontecer. Nós temos, então, a contratação das pessoas que precisa conversar com as estratégias de médio e longo prazo da empresa, pois as pessoas que possuem um perfil aderente à transformação digital, elas podem contribuir e multiplicar novos processos. E aí é importante a gente entender que a modelagem das etapas de vendas plotada no CRM, nessa gestão do relacionamento com o cliente, nesse software, ela não pode ser engessada, né? Ela não pode ficar ali paralisada, né, naquela ferramenta, no uso daquela ferramenta. A gente não pode parar, engessar ali o processo. Então a gente precisa entender que, além de aproximar a forma como a empresa quer vender da forma como o cliente efetivamente compra, a sua jornada, os gatilhos, os gaps de informação, a gente precisa também empoderar os vendedores para trazer novos insights ou para identificar e mover leads para diferentes etapas no processo de vendas. Para isso, a gente precisa iterar e medir todos os processos de forma contínua. Por quê? Porque as etapas evoluem, assim como as pessoas, né? Os prospects, eles podem mudar o comportamento quando entra um novo mercado, ou a maturidade, né? Ele pode mudar aí frente a uma solução oferecida pela própria empresa. Então, a própria empresa, ela pode identificar essa mudança e trazer essa solução para o seu consumidor, né? Para que você consiga ali perceber ali essa mudança de tendência, essa mudança de necessidade e resolva você, né? Solucione o problema do seu cliente. Agora nós vamos resolver uma atividade em relação aos sorvetes veganos Gwyn. Então, o Gustavo, ele foi contratado numa empresa em que trabalhava totalmente com uma abordagem de vendas, essa venda de sorvetes, field sales, ou seja, direto a campo, né? E o Gustavo, ele apresentou uma proposta de inside sales, diminuindo aí o custo, né, de aquisição por cliente, buscando, né, essa diminuição com a diminuição das despesas com combustível, com refeição desses vendedores que iam a campo. Porém, após a implantação desse novo sistema de vendas que negava aí o anterior, o Field Sales, o Gustavo recebeu reclamações de clientes já estabelecidos e que estavam acostumados com a rotina da presencialidade dos vendedores da Gwyn. Então, como consultor externo, você pode colocar algumas diretrizes e alternativas para o Gustavo nesse processo de discovery,
do melhor formato de vendas possível para o negócio de sorvetes veganos. Então, ou seja, ele implantou, né, a ideia era implantar uma estratégia de trabalhar, né, com a venda remota, os vendedores não terem que ir visitar o cliente como acontecia normalmente, para diminuir esse custo na aquisição do cliente, para realmente diminuir custos, né, diminuir ali o tempo que eles levavam para atender, que poderia aumentar aí a perspectiva de atuação, inclusive no mercado, ter um crescimento, e essa foi a proposta do Gustavo, porém, os clientes começaram a reclamar, os clientes que já estavam acostumados com esse atendimento presencial passaram a reclamar. E qual foi a solução, então, que a gente encontrou? Então, a gente tem, primeiro, que buscar empreender mudanças sempre em posse de dados, dados que vão sustentar as decisões, sensibilizando a equipe acerca dos resultados que se espera. E aí a gente precisa retomar algumas atividades, nesse caso, presenciais, porque essas são importantes lá para os clientes, eles exigiram essas atividades, em combinação com uma estrutura de inside sales. Então, refinando as etapas estritamente necessárias para não aumentar novamente o custo de aquisição por cliente. Então, você pode trabalhar numa abordagem entre essas duas perspectivas, conseguindo levar esse atendimento ali a campo somente em algumas situações ou dentro de algumas estratégias. Rodar capacitações para sensibilizar o time acerca dos resultados esperados com o novo sistema híbrido, ou seja, né, tanto o atendimento remoto quanto o atendimento presencial, de atuação dos vendedores, promovendo então uma transformação digital necessária para garantir a perenidade do negócio. Então, a solução foi, né, primeiro, claro, ter todas as informações em mãos, isso é muito importante antes de tomar qualquer decisão. Às vezes você pensar apenas em reduzir custos sem você ter todas as informações também pode ser uma estratégia que não vai funcionar, que vai ter ali resultados ruins. E trabalhar então a solução que a gente encontrou, trabalhar dentro dessas duas abordagens, né? Tanto da abordagem utilizando todo o conhecimento e toda a economia de tempo que você pode ter a partir da abordagem Sai dos Seios e levando ali para alguns clientes ou em alguns momentos, não precisa ser tão frequente essa visita, né? Diminuir a frequência nas visitas para quando necessário, para que não se volte a ter um custo maior, né, pela aquisição do cliente, nosso CAC, perdão. Então é importante a gente compreender ali a abordagem, né, que a gente pode trabalhar da melhor maneira possível usando cada uma dessas estratégias de forma inteligente. Em alguns momentos vai funcionar apenas o inside sales, não vai ser necessário. Em outros momentos vai ser necessário trabalhar os dois, ir a campo também. E para outros momentos vai ter essa exigência maior aí de estar mais presente, de ir mais a campo, dependendo da complexidade aí da negociação, ok? Pessoal, agora nós vamos para o nosso momento de interação e você pode mandar suas dúvidas, você pode mandar suas contribuições e eu gostaria também que você me ajudasse aqui respondendo essa questão. Eu gostaria da sua participação falando a respeito da sua experiência com o home office. Como foi a sua experiência? Se você teve experiência, se não teve, o que você acha? Manda aqui a sua contribuição e eu volto já.
Então, em relação ao home office, é um trabalho, né, uma forma de trabalhar que veio para ficar, né? Foi algo que cresceu muito com a pandemia, né? O tipo de trabalho aí home office, que já é muito comum, já era muito comum em outros países. No Brasil ainda não era tão comum, mas já, claro, existiam empresas que já trabalhavam home office. E com a pandemia isso se acelerou e as empresas, por necessidade, precisaram adotar e perceberam que funciona, né? E perceberam resultados positivos aí com o home office, com as pessoas tendo um rendimento grande no trabalho home office, tendo ali uma produtividade às vezes até maior pela qualidade de vida que proporcionou algumas pessoas que moram em grandes centros e que levavam muito tempo para se deslocar até a sua empresa, a empresa que trabalhava. Então, muitas vantagens, né, inclusive de pesquisa, sinalizando para um aumento da produtividade, inclusive no trabalho home office. Então, é algo que veio aí para ficar e que tem as suas vantagens, né? É claro que deve ser avaliado cada situação. A gente pode trabalhar também de forma híbrida, né? Em alguns momentos o funcionário indo até a empresa, em alguns momentos trabalhando home office. Isso vai depender de cada setor, vai depender de cada área, né? Vai depender de cada situação para ser avaliado, ok? Agora a gente vai falar da abordagem do Customer Success. Então, dentro dessa abordagem, vamos ver, essa é uma filosofia e a unidade organizacional é que vai impulsionar o sucesso do cliente. Ou seja, há um esforço em integrar diferentes áreas do negócio para sustentar e iterar a entrega do valor percebido pelo cliente. Então, você não vai ter apenas uma área ali que vai ser responsável pelo atendimento ao cliente, que vai ser responsável por cuidar de que o cliente seja bem atendido, de fazer o pós-vendas. Não, isso vai permear toda a empresa, uma filosofia que vai estar presente em todos os departamentos, levando a uma lógica de buscar sempre o sucesso desse cliente. Então, a gente tem lá que o papel da área do sucesso do cliente, do CS, que a gente vai chamar,
reside em garantir que clientes bem-sucedidos continuem clientes, comprem mais e tragam os amigos. E essa é a importância eminente dessa área em decorrência do alto custo de atração de novos clientes, porque simplesmente não compensa canalizar esforços somente para atrair e depois negligenciar a retenção deles. Então, você precisa, além de investir na atração desse cliente, cuidar para que esse cliente continue satisfeito, cuidar para que se tenha sucesso nessa relação, que o cliente realmente veja ali os seus problemas resolvidos, que ele veja a sua satisfação sendo garantida ali pela empresa, para que realmente valha a pena tudo que você investiu para atrair esse cliente. E aí a gente tem então que a cultura, né, a gente precisa trabalhar dentro de uma cultura que entenda esses valores. Apesar de existirem áreas específicas, né, quando a gente pensa no sucesso do cliente, é importante que a cultura organizacional ela seja favorável e aberta a esse direcionamento estratégico, que segundo Steinman, de cima para baixo, né, e na linha do tempo, precisa integrar a atuação de todos dentro da empresa. Então, ele vai envolver a todos na empresa, a todos os departamentos, a todos os setores. Por isso que a gente fala de uma cultura voltada para o sucesso do cliente. Todas as forças, todos os esforços girando em torno desse sucesso ao cliente. As pessoas não se perdendo ali nos seus departamentos, não se perdendo apenas nas suas atividades diárias. Muitas vezes, né, entendendo que, não, isso não faz parte do meu departamento. Isso não é problema do meu departamento, como muitas vezes, né, a gente tem essa visão dentro das empresas. E às vezes a área que é mais focada no cliente faz todos os esforços para conquistar e para reter esse cliente, e às vezes o cliente acaba, né, esbarrando dentro de outra área ali da empresa que não vai dar o atendimento que ele precisava e tudo vai por água abaixo. Então a gente precisa ter essa cultura que integre todos nessa busca, nessa luta aí pelo sucesso do cliente. Além disso, a gente precisa então estabelecer uma persona. Então, caso os esforços do time de marketing estejam direcionados para a persona errada, o negócio não consegue garantir o sucesso do cliente na entrega do serviço. Então, isso vai acontecer porque simplesmente para cada grupo de consumidor, a solução perde o apelo após o processo de onboarding. Ou seja, quando você tem implementação e adoção de produtos por parte de novos clientes, se isso não fizer sentido para aquele cliente, se não for o que ele está buscando, vai aumentar a taxa de churn, de evasão desse cliente, porque simplesmente, né, você colocou todos os seus esforços ali na tentativa, né, de trazer ali um sucesso para essa relação, mas aquele não é o público. Esse público ele não está buscando as soluções, ele não está dentro do teu público-alvo, do público-alvo do teu negócio. Então, todo o seu esforço vai ser em vão. Então, por isso que é importante estabelecer qual é a persona, conseguir identificar qual é a persona da marca, para que todas essas estratégias, para que todo esse esforço tenha realmente um resultado positivo. Então, pensando na fidelização, né, como a gente viu, todas essas ferramentas, todas essas estratégias servem para conseguir não só atrair o cliente, mas fidelizar esse cliente. E aí a gente tem, então,
que duas categorias de lealdade que a gente pode estabelecer, que é a comportamental, aquela que é atrelada à conveniência, em que você tem só a questão da elasticidade do preço menor, e a atitudinal, ligada a aspectos emocionais da relação cliente com a marca, ou seja, uma está só relacionada ali à questão do preço, do quanto que é mais vantajoso comprar da sua empresa e não da outra. E a outra relação é mais focada em todos os benefícios, em toda a construção desse relacionamento. E para a abordagem do sucesso do cliente, vamos ver, a gente vai ter que ela vai buscar construir e sustentar essa segunda categoria aqui, que apesar de poucas marcas atingirem um patamar de relacionamento com o cliente, né, de conseguir fazer essa construção e atender aí a todos os aspectos relacionados, né, ao emocional, a relação com a marca, a gente tem que a Apple, ela consegue, né, fazer isso muito bem, ela consegue ter essa fidelidade do seu cliente, aquele cliente que realmente compra porque acredita na marca, porque realmente compra porque comprou a filosofia da marca, de que são produtos inovadores, de que são produtos de qualidade e que vale a pena investir. Não é apenas, né, não vou comprar outro celular ou outro computador porque é mais barato, porque eu vou ter ali um custo menor, mas eu vou comprar a Apple porque realmente eu acredito. Então ela consegue fazer isso, ela consegue ter esse tipo de fidelização. E aí nós temos que a comunicação é muito importante, aproximar a comunicação acerca da proposta de valor, conseguir, né, fazer essa aproximação daquilo que realmente é entregue e é uma postura que é honesta, que é transparente e que vai diminuir as chances do cliente ser um detrator do serviço. Então, realmente é aquilo que eu falo. É melhor a gente não prometer, né? Prometer o mínimo que a gente sabe que pode cumprir e depois oferecer mais para encantar o cliente, do que a gente prometer algo que a gente não vai conseguir cumprir. Porque se você promete, o cliente vai querer. Talvez ele nem estava pensando em ter esse resultado. Ele estava só buscando ali o que você estava oferecendo. Mas aí quando você oferece algo a mais na sua oferta, né, ele vai cobrar, ele vai exigir depois. E se você não fizer, ele vai ficar insatisfeito. Por mais que você entregou ali, né, o básico, por mais que você entregou ali o que tinha que ser entregue do produto. Mas se você prometeu, você precisa cumprir. E aí a gente tem que as informações, voltando lá para o quadro, que as informações, né, o overload de informações, ou seja, a gente tem muita informação hoje, só para ter uma ideia, uma edição típica de dia da semana do New York Times contém mais informações do que o inglês comum do século XVII obtinha durante a vida inteira. O que isso quer dizer? Que a gente é bombardeado por informações o tempo todo. Então a gente precisa realmente saber como se comunicar com esse cliente, saber que tipo de informação ele está buscando. Para isso a gente precisa saber qual é a persona para que a gente possa estabelecer, né, o user interface e o user experience. Dependendo do modelo de negócio, essa interface entre as áreas e o sucesso do cliente ainda é maior. Então, dentre os principais motivos de abandono de carrinho, está a falta de confiança no site, o checkout complicado, o prazo de entrega conflitante, o valor do frete. Então, veja bem, né, que todo um esforço pode ir por água abaixo por questões aí que não são tão complicadas, mas que a empresa precisa acompanhar e saber resolver.
E aí a gente tem, então, que no contexto digital, a tradução da jornada do cliente em números é uma possibilidade real. Então, a gente consegue traduzir em números a jornada do cliente quando a gente pensa no âmbito digital. E à medida que o profissional de Customer Success conhece o número de cada etapa dessa jornada, maior segurança em atuar ele vai ter em relação às alavancas ao longo do processo. E aí a gente tem que a satisfação do cliente não é sinônimo de sucesso do cliente, porque muitas vezes o cliente está satisfeito com a solução adquirida, mas ele ainda não conseguiu tangibilizar o potencial no seu negócio. E é nesse gap que entra, né, a construção do CS, que entra para evangelizar os clientes e também para iterar a proposta de valor entregue pela empresa. Por quê? Porque ele vai coletar oportunidades de melhoria diretamente dos clientes por meio da automatização, né, do tech, por meio da padronização e por meio do high-tech, desse atendimento personalizado usando a tecnologia e a padronização. E aí a gente precisa compreender tudo isso e ter profissionais capacitados dentro dessa metodologia. Então, dentro dessa metodologia, a gente precisa ter esse perfil de profissional orientado para o sucesso do cliente, que entenda a importância da orientação a dados, né, que consiga trabalhar dentro dessa orientação a dados, de trabalhar dentro de orientação a resultados, ter uma visão estratégica e uma visão de longo prazo, ter pensamento crítico e ser resiliente. Então, não é algo tão simples, né? Exige aí muito esforço, muito trabalho, muito aprendizagem para conseguir trabalhar da melhor forma dentro dessa jornada do cliente, trazendo essa experiência de sucesso para o cliente a partir de todas essas ferramentas que a gente viu. E falando da experiência do cliente, nós temos o Customer Experience. Dentro do Customer Experience, vamos ver, a gente vai ter o conceito, né, do a gente fala, né, CX, que vai referir-se à aderência dos processos internos ao atendimento ágil e produtivo da jornada do cliente. E tal aderência vai depender diretamente dos colaboradores no que tange a melhor jornada possível para esse cliente. Então, a melhor jornada, a melhor experiência. Como eu vou traduzir essa experiência do cliente? Vamos ver? Então, essa experiência do cliente não é apenas sinônimo do Customer Success ou de User Experience. A gente vai procurar garantir o sucesso do cliente superando a entrega do maior valor possível, pois talvez a empresa precise suportar o cliente no atingimento do seu objetivo, no lugar de simplesmente cuidar da experiência em si. Por outro lado, a experiência, né, o UX, cuida da experiência do cliente com o produto, com o site ou com o aplicativo. Então, a gente vai ter esse trabalho aí em conjunto, né, utilizando do User Experience, trabalhando dentro da filosofia do sucesso do cliente. E aí a gente tem o foco das empresas brasileiras desde a década de 70 em diante, né, para a gente entender essa mudança dentro do marketing. Então, a gente começa aqui com uma orientação na produção, pensando que aqui a gente não tinha tanta concorrência, a gente tinha uma demanda muito grande e a gente não tinha tantas empresas produzindo. Então, o foco principal era na produção. Depois, nós temos o foco no produto.
Conforme a competição vai aumentando, você vai focando por um produto melhor, que tenha mais qualidade, para conseguir atender o cliente. Depois nós vamos para o foco no marketing e nas vendas. Isso aqui já na década de 90, né? Focando mais, porque aqui você tem um aumento muito maior da concorrência e precisa aí fidelizar o seu cliente, precisa conquistar, né? E depois fidelizar. Aqui você já vai, né, para o foco direto nesse cliente, buscando aí muitas vezes a personalização, buscando segmentar o mercado, porque a concorrência já é muito grande, as informações já são muito grandes. Aqui a gente já tem a gente já entra, né, dentro desse mundo digital em que você vai ter ali mudanças de comportamento e formas de se atender, e aí a gente vai passar aí para esse Customer Experience e Customer Success, né? Então, cada vez mais aumentando a complexidade dessa relação, já que a gente tem tanta oferta, a gente tem tantas informações no mundo digital e que a gente precisa chamar a atenção, ser a melhor oferta, aquela que o cliente realmente vai querer experimentar e aí conseguir traduzir isso na melhor experiência para ele, conseguir trazer esse sucesso na relação. Agora a gente vai falar da orientação, né, do Customer Oriented. Vamos ver? A organização orientada ao cliente, ela tem que garantir o lifetime value mais atrativo, que contribua para a perenidade, para a sustentabilidade do negócio, compensando o custo de aquisição de novos clientes e fomentando o brand advocacy, tão pertinente no cenário de hiperconexão e de interação que a gente vive hoje. Então, a gente precisa pensar nessa jornada, olhando aí para a área comercial, integrando uma ferramenta de CRM robusta, com uma sensibilização de todo o time para melhorar todos os touch points com o cliente e capturar vários insights que vão servir para retroalimentar o portfólio de produto. A área de desenvolvimento de produto pouco ágil e responsiva com relação às demandas colocadas pelo cliente vão prejudicar, né? Não vão dar conta. A primeira fica engessada, sem poder responder assertivamente, proativamente, e a empresa, por sua vez, ela não seria considerada com uma orientação para o cliente. Por quê? Porque ela apresenta gaps internos que vão inviabilizar a entrega de valor ao mercado. Então, a gente precisa pensar na jornada do cliente. Essa jornada do cliente, ela vai envolver o engajamento, ela vai envolver a descoberta e a aproximação da marca. Ela vai envolver educar, sensibilizar com relação ao problema, a pesquisa, uma busca e comparação de soluções, a avaliação, percepção quanto aos requisitos, justificativa com relação ao valor, compra, a transação em si, processo de compra, adoção, uso e aculturamento, retenção, satisfação e percepção de sucesso, expansão, seja, né, por meio de estratégias upsell ou cross-sell, e apoio, lealdade, né, e se tornar aí um advogado da marca, como a gente já falou anteriormente. Então, gente, pensando em tudo isso que a gente falou aqui, a gente precisa mudar a mentalidade para adotar tudo isso. Então, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Vamos ver? A gente precisa pensar, então, num mindset digital, que refere-se à capacidade de enxergar as possibilidades do mercado de acordo com as novas regras que vão se estabelecendo, de focar na experiência do cliente
e de entender a sua jornada. Isso são aspectos fundamentais. Pensando então, né, aqui nessa visão do que no livro que a gente tem do Google, né, o que o Google faria, o Jeff Jarvis, ele diz que quem poderia imaginar que um serviço gratuito de classificados poderia ter um efeito tão profundo e permanente sobre toda a indústria jornalística, que crianças com câmeras e conexões de internet pudessem reunir públicos maiores que as redes de televisão e que eremitas com teclados pudessem derrubar políticos e empresas e que pessoas sem formação acadêmica pudessem criar empresas que valeriam bilhões. Então, realmente é uma mudança de mentalidade, né? As empresas precisam entender o que realmente o público quer, qual é a solução que ele precisa trazer. Entendendo essa mudança de mentalidade focada aí na experiência do cliente, focada no sucesso do cliente. Agora vamos resolver aí mais uma atividade? Então, pensando aí na nossa atividade, que é pensando na decisão, né? A gente tem etapas aqui que vai envolver no processo decisório, pensando na melhor forma de se trazer resultados, trabalhando então com a estratégia de brainstorm, fazendo aí, trazendo para as etapas da empresa a votação, perguntando como a gente poderia fazer, perguntando dentro da matriz de esforços versus impacto e criando um storyboard, criando aí uma perspectiva a partir de todas essas etapas aí e construindo então essa experiência pensando na visão do cliente, pensando na melhor forma de se traduzir essa experiência do cliente, pensando na melhor forma de se traduzir o sucesso para o cliente. O que é sucesso para esse cliente? Então, eu preciso trabalhar dentro dessa abordagem, né, de brainstorm, é uma estratégia que eu posso utilizar, e aí trabalhar essa jornada do cliente, compreendendo a melhor forma de atender. Agora temos o nosso momento de interação, em que você pode mandar as suas dúvidas, as suas contribuições, e eu tenho uma pergunta aqui para você. Comente sua experiência com o suporte ao cliente. Você sabe qual a diferença entre suporte ao cliente e Customer Success? Manda para mim a sua contribuição, eu volto já.
Pessoal, para trazer aí a diferença entre um e o outro, acompanhe aqui comigo. Então, em relação ao o suporte ao cliente, que a gente já está mais acostumado, e aquilo que a gente aprendeu hoje, essa filosofia do Customer Success, a gente tem, por exemplo, a diferença em relação a finanças. O Customer Success é um indutor de receitas, que a gente está pensando, né, no investimento. E aqui a gente está pensando em custo. A gente está vendo o cliente como custo e aqui a gente está vendo o cliente como receita. A ação aqui é proativo. Eu vou procurar identificar falhas para melhorar esse processo, enquanto que no suporte ao cliente é reativo. Eu vou esperar primeiramente o cliente reclamar para daí eu tomar alguma decisão. Veja, né, que diferença. E aí a gente tem ainda que as métricas, uma é voltado para sucesso, a outra é para eficiência. Então a gente vê aqui muito mais, né, o foco no cliente. Um modelo focado na análise de dados e aqui o modelo é intensivo em pessoas, né? A gente está voltado para pessoas. Aqui eu vou analisar dados e aqui é preditivo e aqui é responsivo. Aqui eu vou prever, eu vou tentar ver o que eu posso melhorar, como melhorar. Aqui eu vou responder, né, em relação ao que acontece, em relação aos problemas, ok? Pessoal, estamos chegando ao final da aula, nossa última aula, né? E vimos muitos conceitos importantes no decorrer da nossa aula. Eu desejo a você bons estudos, né? Que você consiga, né, compreender toda essa filosofia de tudo isso que a gente falou, a importância de entender, né, que tanto no âmbito físico quanto no digital, o cliente precisa ser o centro dentro da estratégia. Para isso a gente precisa saber identificar quem é o perfil do meu cliente e identificar a melhor forma de se comunicar com esse cliente para estabelecer as melhores estratégias também, ok? Foi um prazer estar com você, bons estudos e um abraço.